Glórias ao Senhor nosso Deus. O Espírito Santo já nos visitou e Ele está conosco nesta manhã. Quero registrar a presença do pastor Edilson e do Theo que está com ele, vindo da AD Shalom. São bem-vindos, Deus abençoe. E neste momento eu quero já apresentar o nosso preletor, convidando ele aqui à frente. Estará já com a oportunidade. Pastor Khaled Nassif. Esse nome deu trabalho para nós aprendermos, né? Mas que bom, pastor Khaled. Ele está vindo de Goiânia, vem lá do campo de Campinas, Bispo Oídes José do Carmo. Bispo Oídes, ele é padrinho do nosso pastor presidente, pastor Amarildo, né? E que bom estar nesta manhã. Nós estamos aqui todos para ouvir tudo quanto por Deus se é mandado. Ele é bem-vindo, igreja. Diga comigo, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. E deixe Deus te usar para a glória dele e para a edificação deste povo, pastor Nath. Eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Gostaria que nós lêssemos versículos bíblicos que se encontram no Evangelho de Marcos, aqueles que podem e conseguem estar de pé. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Vamos ler 6 versículos. Muito obrigado pela água, querido. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 30. Vamos discorrer um pouco o texto. A Bíblia vai falar sobre a mulher cananeia. O texto começa dizendo, já está nos data show, para aqueles que não trouxeram a Bíblia Sagrada, que diz assim: levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então disse-lhe: por essa palavra vai, e o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Podem vos assentar, por favor. Eu quero agradecer a Deus por estar com vocês nesse evento de tamanha envergadura. Estar aqui sobre a presidência do pastor Amarildo do Campo. Eu trago o abraço do bispo Oídes José do Carmo. Realmente amo o Senhor, né? Quando eu disse que eu vinha para cá, mando vários e vários abraços ao pastor Edmundo. Muito obrigado, pastor, por tudo. Ao pastor Elisa, muito bom revê-lo, né? Que Deus possa abençoá-los de uma forma extraordinária. Ao meu amigo, né? Eu estou no céu, irmãos, do hotel ao tratamento, né? Muito obrigado por sua amizade, querido pastor. Muito obrigado. Uma das coisas mais valiosas que eu estou levando aqui e que eu tenho é a sua amizade. Muito obrigado por tudo. Amados, deixa eu dizer algo a vocês. Queria compartilhar uma palavra. Desde o primeiro dia, quando o pastor Elidiano entrou em contato comigo, e algumas pessoas mandaram para mim o tema, achei muito interessante, movidos pela fé. Um lugar de decisão, onde somos nós e Deus, né, o Val de Jaboque. E eu achei muito interessante, eu comecei a pesquisar alguns textos bíblicos, como de praxe, de costume, nós, quando somos convidados a ministrar em eventos como esse. E o Espírito Santo me conduziu ao texto, tanto de Mateus 15, que trata do mesmo assunto, quanto de Marcos 7, que vai falar da mesma mulher. Algumas características mudam na forma como discorre o texto de Mateus e como discorre o texto de Marcos, mas ali nós entendemos que está encaminhando para o mesmo sentido e para o mesmo objetivo. Uma mulher desesperada com uma problemática dentro da sua casa.
Interessante de Mateus, que Mateus vai chamá-la de mulher cananeia. E Marcos trata ela como sírio-fenícia de nascença, de nascimento, carregava em seus documentos, sua certidão de nascimento, estava dizendo que ela era uma mulher árabe. Mateus vai remeter a informação que ela era uma mulher que adorava deuses cananeus. E Marcos vai nos dizer que ela era uma mulher grega, se vestia como grega, filha de pais gregos. Então ela tinha algumas características que são muito importantes nós compreendermos na somatória da história dessa mulher, para compreendermos a intensidade ou a provisão que Cristo operou na vida dessa mulher. A Bíblia descreve que Jesus agora ele quer ir para um lugar e não quer ser encontrado. É uma coisa incomum no ministério de Cristo, já que aonde Jesus estava, acompanhava com ele uma larga multidão. Eu me recordo que quando Jesus, nas histórias bíblicas, que quando Jesus estava em alto mar com seus discípulos, nós encontramos alguns textos que dizem que os pescadores, num dos seus sermões, cercavam ele com seus barcos. Ele subia ao monte da bem-aventurança, lá tinha uma grande multidão, assim como essa, que está presente aqui nessa madrugada. Ele ia para a casa de amigos ou para a casa de alguém que pedia ajuda e a multidão ficava do lado de fora a ponto de não caber todos em casa. Então era uma coisa incomum Jesus dar essa recomendação. Eu quero ir para um lugar, mas não quero ser encontrado, visto que onde ele estava a multidão o acompanhava. Só que Jesus tinha uma estratégia e nós precisamos compreender essas estratégias que o Senhor coloca nas nossas vidas. Jesus tinha um plano, e o principal plano para ele ir para um lugar e não ser incomodado, e não ser encontrado, era ir para uma região onde a multidão não o acompanharia. E qual era essa região? Terras estranhas, se assim podemos dizer. Jesus vai para a região do Líbano, que é a antiga Fenícia. A Bíblia fala que ele vai por uma das cidades cercanias de uma primeira cidade, ou a primeira cidade portuária do mundo, conhecida como Tiro. Nós sabemos que Tiro tem algumas indicações no Antigo Testamento. A mais famosa delas é quando Salomão encomenda o cedro do Líbano e pede para que o rei Irão trate esse cedro, para que naquela época só os árabes, os libaneses, o povo fenício sabia lidar com o cedro, aplainar, limpar a madeira, deixá-la no ponto, fazer todos os detalhes. Os judeus não sabiam lidar com o cedro, porque era uma madeira característica do Líbano. Então agora Salomão faz uma negociata, envia suas riquezas para Tiro, e rei Irão manda por jangadas, por barcos, o cedro, para que seja construído alguns projetos que Deus havia colocado no coração de Salomão. Então Jesus ele vai para essas regiões, não era uma região muito comum de judeus ir, então ele tinha um plano. Ele tinha certeza que a multidão não o acompanharia até essas regiões, essas cercanias de Israel, que ficava ao norte de Israel, ao sul do Líbano. E ali ele encontra uma mulher que está desesperada, uma mulher que tem um sério, um gravíssimo problema dentro da sua casa. Ela percebe que os seus deuses cananeus não são capazes de curar a sua filha que estava endemoniada. Então ela busca socorro daquele que seria o único que seria capaz de libertar a sua filha daquela possessão demoníaca. Ela ouve falar que Jesus está indo à sua terra e ela vai ao encontro de Jesus. Ela decide ter um encontro com Cristo. Independentemente daquilo que ela ouviria, independentemente daquilo que as pessoas pensariam dela. O texto de Mateus, ele é um tanto interessante, que ele fala que quando essa mulher está clamando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que era uma coisa muito comum naquela época, nós não vemos somente ela, vemos alguns enfermos clamando isso, o mais famoso deles, o cego, quando clama, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ela está clamando. Os discípulos olham para aquela mulher, olham para Jesus e dizem, Jesus, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos tinham uma outra visão. Qual que era a visão dos discípulos? Os discípulos olhavam para aquela mulher e viam aquela mulher como uma mulher que poderia arruinar o plano de Cristo, que não queria ser encontrado. Os discípulos olham para aquela mulher e não entendem o problema dela. Eles olham e acham que aquela mulher está aprontando um tipo de escândalo. Ele fala, Jesus, despede-a. Jesus não responde nada a essa mulher, mas ele olha para os seus discípulos e diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Escute,
Quando Jesus olha para ela, Jesus identifica uma mulher que tinha sede e necessidade dele. Mas quando os discípulos olham uma mulher que estava aprontando um escândalo. Você consegue entender visões diferentes quando Deus olha para nós e quando os homens olham para nós? Os discípulos queriam que essa mulher fosse embora, que essa mulher não chamasse a atenção de ninguém. O texto de Marcos diz, ele não queria ser encontrado. Ele não queria ser encontrado por qualquer pessoa, ele queria ser encontrado por aquela mulher. Eu estava esses dias numa empresa na cidade de Goiânia, atendendo um irmão que tem um cunhado que tem uma grande empresa na cidade de Goiânia. Fui atendê-lo e conversando, ele falou assim para mim, Khaled, ou pastor, eu falei, não, pode me chamar de Khaled. Deixa eu dizer algo a você, eu amo a liturgia da Assembleia de Deus, amo a forma respeitosa, como é o culto, como vocês se vestem, mas tem um gravíssimo problema na sua igreja. Eu falei assim, me diz qual mais um deles que tem lá que eu não estou sabendo. A minha igreja é cheia de problema, vocês gritam demais. Eu vou lá, vocês gritam, eu fico quase, por que vocês gritam tanto? Vocês não dizem que Deus é onisciente? Eu falei assim, é verdade, Ele não é onipresente? É. Se Ele está lá, para que vocês precisam gritar? Eu falei assim, você tem razão. Eu falei assim, você tem filhos? Eu tenho um filho, Arthur, de 8 anos, é o meu orgulho. Eu falei assim, você ama o Arthur? Amo. Se seu filho, Arthur, de 8 anos, desse um problema na sua casa, tivesse um acidente, vamos supor que ele afogasse na piscina, descuidadosamente, você socorresse, você não esperaria o bombeiro e o SAMU, não é verdade? Você colocaria dentro do carro e levaria ele a uma emergência rápida. Ele falou, é verdade. Desesperado, eu colocaria ele no carro e levaria até a emergência. Você chegaria lá no hospital e a recepcionista te esperando lá na recepção, ele falava assim, oi, tudo bem, bom dia? Meu filho está morrendo no carro. Você poderia ir lá ajudá-lo, se caso tem algum médico disponível para ajudá-lo? Não! Eu chego desesperado, então, socorre meu filho está morrendo. Eu falei assim, mas a enfermeira não está lá, para que você tem que gritar? O médico não está lá, ele não está lá presente, para que você tem que gritar se ele está lá? É só você falar, mas o meu filho está morrendo, é isso que a gente faz na igreja. A gente grita porque tem um familiar nosso morrendo. Deus está lá, a gente grita porque existe um parente nosso que está precisando de ajuda, ou nós mesmos estamos precisando de ajuda. Ele falou assim, eu não devia ter te falado isso. Não devia, porque aquele que quer te ouvir está presente aqui nesse momento para te ouvir a sua reclamação a ele, a sua dor. E essa mulher é semelhante a qualquer um de nós. Quem de nós sai de casa às 4h50 da manhã para vir para uma igreja para ver alguém? Nós viemos desesperados porque temos uma causa, viemos desesperados porque temos um motivo, viemos desesperados porque tem algo na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, que nós não conseguimos resolver e nem devemos, que cabe somente a Ele. Olha que interessante, escute isso para nós discorrermos a história. Quando Jesus termina essa informação, Mateus fala, ele dizendo que a mulher passa, prostra-se diante dele, o adora e diz, Senhor. Ela muda a forma de abordar Cristo. Ela não grita mais pelo milagreiro, agora ela reconhece ele como Senhor. Senhor, e o adora, socorre-me. A Bíblia fala que Jesus, pastor marido, para diante dela e diz assim, não me é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Há um segundo de pensamento da mulher quando Jesus fala esse termo para ela. Se nós formos olharmos em um contexto imediatista nos dias atuais, qualquer um de nós sairíamos chateados com essas palavras que pareciam tão duras da parte de Cristo. Espera aí, Jesus está me chamando de cachorrinho, mas a mulher entendia que era uma abordagem cultural, que Jesus estava remetendo uma informação a ela que era comum naquela época. E ela entende o que Jesus está dizendo. Ela fala assim, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Escute, mas Jesus não usou o termo migalha, Jesus falou pão. Jesus não usou o termo mesa, mas ela dá a Jesus a conotação do que ele está afirmando a ela. Sabe o que ela está dizendo? Eu sei o meu lugar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu não faço parte de nenhum dos filhos das tribos,
não faço parte de nenhuma família da genealogia das 12 tribos. Eu sei que eu sou tratado como uma cachorrinha, mas esse termo cachorrinho no original fala animais de estimação. Aqueles que ficam ao redor das nossas mesas, durante o nosso dia, esperando que nós demos alguma coisa no café, no almoço e na janta a elas. Só que ela usa um termo chamado mesa. Escute, essa mesa que ela está falando, ela não está falando sobre algo móvel, ela não está falando sobre um móvel, ela está falando sobre uma geografia. Ela está se remetendo a Israel. Ela está falando que ela fica ao redor. Ela é daquelas que fica do outro lado, nas cercanias da mesa, esperando que aqueles que estão sentados à mesa dê algo para ela de comer. Ou seja, ela está dizendo a Jesus: eu estou esperando que os judeus me dêem alguma coisa para que eu possa alimentar do pão que eles têm comido, mas eles não têm me dado. E aí Jesus chega para a mulher, e quando ela diz sobre mesa, ela está falando: eu estou aqui ao redor da mesa esperando, nem que seja uma migalha, eu não estou interessado no pão, porque não é direito meu, porque Jesus tinha dito isso a ela: não é bom eu pegar o pão dos filhos que estão assentados à mesa e deitá-los aos cachorros. Ela concorda, ela sabe que ele está certo, e ela sabe do que ele está falando, mas ela está dizendo: Senhor, a propriedade ou a quantidade não altera a propriedade do produto, ou seja, a mesma essência de poder que há no pão Aná, a mesma salvação que há no pão Aná, o mesmo poder de libertação que os judeus têm provado lá na mesa, lá em Israel, existe aonde? Na migalha, para aqueles que estão aonde? Ao redor da mesa, esperando uma migalha. Eu não estou interessada no pão, eu estou interessado na migalha, porque eu sei quem sou, eu sei o que eu vim fazer, eu vim ter um encontro contigo e preciso levar para minha casa o meu milagre. Jesus olha para ela e fala assim: como é que é? Há uma expressão judaica que quando Jesus recebe essa informação, ele se admira muito. Tanto é que o evangelista Mateus vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Para nenhum outro personagem Jesus disse essa expressão, grande é a tua, porque Jesus se admirou com a atitude dela, a atitude que muda todo um quadro. Quando nós temos atitudes corretas diante de Cristo, tudo pode mudar na nossa vida. Quando o nosso ato de adoração não é por interesse, porque primeiro ela está interessada no milagreiro. Quando ela percebe que ele não responde nada, ela entende o que deve fazer. A Bíblia fala que ela chega, prostra-se, o adora e diz: Senhor. E quando ela diz Senhor, ela está dizendo: a partir de hoje, os deuses cananeus ao qual eu adorava, eu estou deixando, para que a partir de hoje o Senhor seja Senhor sobre a minha vida. Ninguém adora, escute, ninguém adora quem não vai ser o seu Deus, ninguém se prostra diante de quem não vai ser o Senhor a partir daquele momento. Ela está dizendo: os deuses cananeus da minha família eu estou deixando para trás para receber o seu senhorio sobre a minha vida. E ela só fala assim: ó, socorre-me. E Jesus olha para ela e fala o que nós fomos ditos aqui. Ela está lá: Senhor, a quantidade do produto não vai alterar a essência, não vai alterar aquilo que o Senhor pode me dar. Eu sei que o direito do pão é dos judeus, me dê apenas uma migalha para que eu leve para minha casa. Consegue entender a contextualização de tão intenso que é esse relacionamento? Nós temos que compreender algumas primícias, e a principal delas é essa: a forma como nós abordamos Cristo e como nós adoramos Cristo pode mudar todo o contexto trágico das nossas vidas. A forma como nós nos dirigimos a Cristo, sem ter a intenção de trocar a nossa adoração por algo que Ele possa nos oferecer, pode mudar todo o contexto, até mesmo da nossa vida. Eu quis dizer um pouco sobre a história dessa mulher para que vocês compreendessem o amor de Cristo até onde Ele alcança. Não há limites, não há religiões, não há povos, nações e tribos. Jesus não é um Deus de exclusividade de um povo. E Jesus nos dá uma lição não só para nós, mas para os discípulos daquela época. Os discípulos olham para aquela mulher e vê uma mulher que poderia, como eu disse no início dessa palavra, que poderiam agora pôr por fim o plano de Jesus. Mas Jesus percebe que o coração daquela mulher era um coração aflito. Às vezes as pessoas olham para nós adorando na igreja e não entendem o que estamos vivendo. Às vezes as pessoas olham para nós e nos pré-julgam sem saber por que nossas lágrimas estão sendo derramadas.
Eles não entendem o clamor da nossa alma e a dor do nosso coração de vermos alguém na nossa casa tendo a sua vida arruinada. E quando nós chegamos na igreja, eu, por exemplo, eu não sei lidar com a dor, eu não sei lidar com a emoção, eu quero expressar, eu quero externar isso, eu não consigo segurar aquilo que está me doendo, aquilo que está me machucando. Então a forma de eu adorar, seja por lágrimas, seja por grito, seja por clamor, seja por rogar a Cristo, é uma forma característica daqueles que são pentecostais, aqueles que sabem o que estão vivendo. Escute isso. É interessante a história que Cristo vai visitar uma nação árabe, porque o pastor Edmundo disse: Khaled, nós tivemos algum problema, para decorar o seu nome. De fato, não é um nome tanto comum. Khaled Ali Nassif, não é um nome tão visto, tão lido por aí. Eu, às vezes, quando eu chego em repartições públicas e tenho que fazer um cadastro, eu já carrego um cartão pessoal no meu bolso. Eu já tiro o cartão da pessoa: qual é o seu nome? O Khaled Ali Nassif. Ela: como é que é? Aí eu já tiro o cartão, tem lá meu CPF, minha identidade, tem tudo. Falei assim: copiei o cartão, porque eu tenho que ficar soletrando para as pessoas. E é chato você ficar soletrando um nome que você carrega a vida toda e ninguém sabe ler. Mas às vezes a gente não tem culpa, porque existem nomes que são difíceis. Mas deixa eu dizer algo a vocês, nessa manhã de encontro com Deus. Deixa eu edificar a fé de vocês. Eu vim de um país árabe. Eu sou libanês, nascido no Líbano. Vim para o meu país, que eu considero hoje o Brasil, com 9 anos de idade, refugiado de uma guerra. Um país devastado por uma guerra que durou 34 anos. Um país que foi capaz de tirar a vida da minha própria irmã de 5 anos de idade. E foi por isso que nós viemos para o Brasil. Porque a minha irmã Sâmia, que tinha 5 anos de idade, ela foi morta no meio de uma guerra contra Israel. Nós não sabíamos o que fazer, não sabíamos para onde ir. Mas o governo libanês estava enviando pessoas para o Brasil que moravam na região do sul do Líbano. E qual é essa região? Aqui, ó. A minha cidade chama Sheba. Ela está localizada a 70 quilômetros exato de Tiro. Tiro ainda está lá, a cidade perpétua, o porto ainda está lá. Se você tiver amanhã a oportunidade de visitar alguns países do Oriente Médio, eu falo para que você visite o Líbano, que é a chamada Pérola do Oriente. É um país muito bonito, hoje reconstruído depois de tantos anos de guerra, desde 2006, que não se ouve falar mais de guerra. Mas Deus tinha um propósito. Eu fiz questão de abrir esse texto e mostrar a intensidade do amor de Cristo que alcança outras nações e outros povos, para que nós pudéssemos compreender e ter uma amplitude dessa magnificência, desse amor de Cristo. Eu vim de um país muçulmano, totalmente islâmico. 98% da população do meu país, até a década de 90, era muçulmana. Hoje não. Hoje nós temos um acréscimo de cristãos ortodoxos que se tornam cerca de 6 a 8%. Você fala assim: mas é muito pouco. No Brasil somos 38% de protestantes, mas é uma conquista. Pensa num país totalmente muçulmano, onde a lei é alcorânica, agora o cristianismo começa a ganhar margem e a crescer. Imagine você, o amor de Cristo, o amor de Deus, quando disse para Abraão: Abraão, despede Ismael, deixa ele embora, faça como Sara quer que ele vá, despede, pede que Agar vá embora. E Agar coloca Ismael a distância de um tiro de flecha, não querendo vê-lo morrer. Aí Deus aparece, fala assim: Agar, eu ouvi a voz do menino, levanta, vai, anima-te, caminha com ele, eu sou com o menino, eu serei com o menino. Aí Deus faz promessas para Abraão, e Deus faz promessas para Agar sobre Ismael, e a Bíblia fala: e o menino crescia no deserto, e Deus era com ele. Olha que grandeza desse amor de Deus, o amor de Deus que alcança outras nações, porque a gente para entender, fala assim: mas como assim um muçulmano libanês se converter a Cristo? A única coisa que eu ouço a respeito dos muçulmanos é o terrorismo, são coisas erradas que eles fazem com os cristãos. Realmente, existem grupos extremistas que eles produzem um tipo de carnificina, um tipo de terrorismo contra cristãos nos países médios da África, que promovem, às vezes, dentro de nossos corações, preocupações. Mas eu vim nessa manhã falar sobre um Deus que, quando nos encontra, e quando nós temos encontro com Ele no Val de Jaboque, Ele muda a nossa história. Ele muda o contexto. Eu me lembro que quando nós chegamos no Brasil, nós não sabíamos falar a língua. Eu não sabia falar o português como sei falar hoje. Falava apenas o árabe e o francês, porque são línguas originárias do nosso país.
Então ali agora falava o árabe, e eu me recordo que ontem o pastor Elidiano, juntamente com a sua esposa, insistiu: Khaled, fala o que você gosta de comer, fale o que você gosta de se alimentar. Eu falei assim: não, eu gosto de comer aquilo que vocês colocarem à mesa, porque eu me recordo, pastor Amarildo, que aquele que não sabe falar, ele não consegue comer, não sabe pedir comida. Então eu me recordo que nossos 3 primeiros meses de Brasil foi terrível. Nós não sabíamos falar a língua, então nós não sabíamos comprar, não tínhamos dinheiro. Eu me lembro que foram 3 meses de muita fome, passando necessidade. E eu brinco, né, que aquele que passou fome um dia, um ovo frito com arroz na mesa é uma maravilha, é uma refeição, um prato maravilhoso. Só quem passou fome sabe o valor de um ovo frito, ou de uma carne que está 3 dias na geladeira, mas você não quer colocá-la no micro-ondas. Mas quando você coloca, ele parece uma picanha, porque você está com tanta fome que aquilo vai suprir a sua necessidade. Mas existem coisas nas nossas vidas, acontecimentos, eu estou dizendo isso a você, para que você entenda que alguns acontecimentos que têm acontecido na sua vida são necessários para o seu crescimento. Até o encontro do Val do Jaboque com Deus, existem algumas etapas na sua vida que você tem que superá-las. Eu entendi isso. Eu me lembro que aquele lar islâmico, apesar de a gente não ter comida em casa, às vezes até meu pai se apresentar no mercado de trabalho, nós passamos necessidade, mas uma coisa que o muçulmano nunca deixar de fazer é adorar a sua fé. Eu me recordo que às vezes nós estávamos nos lugares e chegava o horário da nossa oração e nós parávamos tudo o que estávamos fazendo para dobrar os nossos joelhos e para em direção à Meca, nós ajoelharmos ali e orarmos 3 vezes ao dia, e quando era o mês do Ramadã, 5 vezes ao dia. O Ramadã acabou agora, dia 4 de junho, foi o último dia dos Ramadã. O que é o Ramadã? É o 4º pilar do islamismo, o 3º pilar, onde os muçulmanos do mundo todo jejuam durante 30 dias. Vocês jejuaram, se eu não me engano, terça passada para essa campanha. Mas imagine, os muçulmanos jejuando 30 dias consecutivos durante o ano, para que só ao final do dia, do pôr do sol de cada dia, possam comer depois de terem bebido água. E crianças a partir de 13 anos ou 12 anos de idade, eles devem fazer isso por obrigatoriedade. Como eu era o primogênito, eu tinha que jejuar junto com meu pai. Mas o mais interessante é que aos 12 anos, depois de ter decorado o Alcorão, e por muitas vezes ter apanhado por não ter decorado o Alcorão, por não ter lido o Alcorão naquele dia, meu pai me forçava. Todas as vezes quando eu terminava de ler o Alcorão, ou quando eu me levantava depois de ter ajoelhado com meu pai em direção à Meca para ter rezado para o Maomé, tinha uma dúvida dentro de mim: quem é esse Deus que eu sirvo com tanto zelo, mas nunca fala comigo? Quem é esse Deus aonde o Alcorão diz que ele é isso, que ele é aquilo, mas ele nunca se revela? Por que eu estou dentro dessa religião, e esse Deus dessa religião nunca falou com meu pai? Eu perguntava: pai, o senhor já ouviu a voz de Deus? Ele falou assim: lógico que não, esse Deus não fala com a gente, ele só falará com a gente no último dia, Khaled. Ele falava assim: ele dizia para mim: para que você quer saber se Deus fala com o homem? Simplesmente fale com ele, independente se ele fale com você, você é obrigado a falar com ele. E aquilo não fazia sentido para mim. E você vê que os muçulmanos, eles vivem dentro disso, dentro desse contexto, inseridos desde a sua infância. Eu me lembro que com 5, 6 anos de idade, estava lá ajoelhado com meu pai, sendo inserido no islamismo, porque é a forma, ou seja, a posteridade. Ou seja, o que é posteridade? A geração posterior é aquela que vai herdar a religião dos pais. Mas Deus tem um caminho diferente do homem. Deus tem um propósito diferente do homem. Vir para o Brasil não era simplesmente fugir de uma guerra. Vir para o Brasil era encontrar o amor. Vir para o Brasil não era suficiente nos refugiar de um luto. Nós estávamos vivendo um luto. Até hoje, às vezes, eu sinto falta da minha irmã, por poucos anos que eu vivi com ela, tamanha foi a dor da perca dela. Mas eu me recordo que quando meu pai conseguiu um trabalho, nós conseguimos ele ser inserido no mercado de trabalho. Meu pai era mascate. O que era mascate? Ele pegava coisas na rua e saía vender na rua. E eu atrás, eu estava inserido na escola, já estava estudando, já estava em 2 anos de escola aqui no Brasil, eu e a minha irmã. Às vezes eu saía com meu pai, atrás do meu pai, como mascate. Meu pai não tinha um domínio da língua, ainda hoje não tem. E meu pai falava: pai, fala, pai, o que tem hoje para vender? Baba fala: ron fi batalon, fi amis, fi kiloar lamara, tawila. Eu falei: pai, o que tem hoje para vender? Ele falou: hoje tem calça, tem camisa. Eu saía, batendo de porta em porta, junto com meu pai, ali vendendo, trazendo um almoço, a janta para dentro de casa.
A gente ali tentava de alguma forma vencer na vida. E a gente morava em um cômodo 3x3 emprestado por uma família que nos conheceu. Depois meu pai conseguiu alugar uma casa. Depois de alguns anos, nós fomos morar em uma casa. E o fato mais interessante, que ao lado dessa casa, uma senhora chamada Almerinda, uma maranhense de 1,52 m. Ela tinha umas características que vocês conhecem, era uma senhora do coque. Ela carregava sobre o seu penteado um coque, saias até a canela, blusas sempre bem comportadas e um livro preto na mão que todos os dias ela descia ao seu templo religioso. A minha mãe ficava na porta de casa despedindo de mim, da minha irmã, dizendo: Alamaka, Habib, que turbuni, minha mãe ficava assim: eu amo vocês, meu filho, que Deus abençoe a vida de vocês. Ficava dizendo enquanto a dona Almerinda pegava aquele livro e descia a rua da nossa casa. Eu e a minha irmã cruzávamos o caminho dessa mulher. Ela descia e nós subimos. Nós íamos para a escola e aquela mulher ia para o seu templo religioso. Ela passava por nós e dizia: bom dia, bom dia. Dizia para minha mãe: bom dia, dona Elissar. Ela já tinha decorado o nome da minha mãe, bom dia. E ela ia. E eu achava interessante, eu falava para minha irmã: olha como ela anda, parece estar flutuando, ela anda, parece estar marchando. É interessante a forma como ela anda. Foram diversas vezes, diversos encontros com a dona Almerinda, até que um dia, quando eu chego na minha casa, eu estou passando pelo quarto da minha mãe está chorando, como foi falado sobre a adoração em mirra. Minha mãe está chorando com um livro preto na mão. E eu havia percebido que aquele livro preto, a dona Almerinda não carregava mais ele. Mas quando eu chego no quarto da minha mãe está no seu quarto com aquele livro preto, com lágrimas nos olhos. Eu entrei dentro do quarto e disse: mãe, por que a senhora está chorando? O que foi que aconteceu com a senhora? A minha mãe me viu, ela enxugou as lágrimas, pegou o livro, enrolou num lenço, guardou na primeira gaveta do seu criado mudo e disse: vamos lá, o almoço está pronto. Eu falei: mãe, eu quero saber, por que a senhora está chorando? Filho, vamos, a comida está servida, vamos, a comida já está pronta. E não foi só essa vez, foram várias vezes, quando eu chegava em casa, minha mãe estava com lágrimas derramadas em seus olhos, lendo aquele livro. Eu dizia: o que é aquele livro? E eu olhava para a dona Almerinda com vontade de perguntar para ela se foi ela que deu o livro para minha mãe, mas com receio, porque meus avós diziam que aquele livro que os cristãos carregam na mão são livros amaldiçoados, livros que os judeus adulteraram, e que se a gente lesse aquele livro, e que se a gente passasse a acreditar naquele livro, o Deus nos amaldiçoaria, o Deus dos muçulmanos nos amaldiçoaria. Só que todas as oportunidades, Deus dá todas as oportunidades possíveis para que um homem possa o conhecer, e Ele cria formas para que esses encontros existam. Chego em casa um dia, e a minha mãe não está em casa. Quando eu passo pelo quarto dela, o quarto vazio, mas quando eu chego lá no meu quarto, onde eu dormia, sobre a minha mesa, ao lado do meu alcorão, lá estava aquele livro preto. Aquele livro preto com as páginas amarronzadas e amassadas, como se alguém tivesse manuseado ele há anos. E um cartão da minha mãe dentro dele. E dentro desse cartão tinham os seguintes dizeres: Yarkali, Bashuf Hon Maktub, Haida Alabad Tab Ish. Ela dizia para mim: eu espero que esse livro fale tão grandemente com você como falou comigo. E ela tinha pegado o marca-texto amarelo e tinha marcado Isaías, do capítulo 43, ao versículo 1 ao versículo 5. E eu comecei a ler atentamente o capítulo 43 de Isaías, e ela falou assim: Shuf Hon Maktub. Eu comecei a ler Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 5. Quando eu cheguei no 5º versículo, agora eu entendi porque que a minha mãe chorava copiosamente todas as vezes que eu lia. Eu fechei aquele livro sagrado, denominado como Bíblia Sagrada. A minha alma regozijava de alegria. As minhas lágrimas não se continham. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu acordei por volta de 4 da manhã para orar, e o Espírito Santo começou a me recordar sobre algumas cenas. Eu dizia no quarto: quão grato eu sou por ter permitido que eu conhecesse a tua palavra. E eu me recordo do primeiro dia quando eu li a Bíblia, em 2004, no dia 11 de junho de 2004, ali no meu quarto, só eu e aquele livro sagrado. E eu dizia, depois que eu fechei aquele livro: afinal de contas, quem é o Senhor? Eu dizia em árabe: eu dizia: Deus, quem é o Senhor?
O Senhor é o Deus dos cristãos, o Senhor é o Deus dos muçulmanos. Eu agora estou lendo esse livro que os meus avós diziam que a gente não podia ler. E nunca senti tamanha alegria que eu estou sentindo lendo-o. Há 19 anos eu leio esse livro, eu levantei o Alcorão e nunca senti, o Senhor nunca falou comigo. Por favor, permita saber quem é o Senhor. A minha mãe chega, depois de alguns minutos, percebe o que havia acontecido, retira o livro do quarto com medo de represálias do meu pai e leva para o seu quarto e o guarda. 3 semanas depois, era uma manhã como essa. Eu me acordei por volta das 9 da manhã, era um domingo. Era como se alguém me acordasse, se alguém me tirasse da minha cama. Eu me assentei na lateral da cama como vocês estão assentados aí agora. Dobrei o meu corpo sobre as minhas pernas e um filme veio na minha cabeça. O filme de quando nós estávamos no Líbano. Um filme de quando nós pegamos o avião de Beirute e vindo para o Brasil. Um filme de quando nós chegamos no Brasil. Foi passando uma biografia na minha mente sobre a história minha e da minha família. Mas a última cena que veio na minha mente foi aquela cena que eu tinha lido aquele livro pela primeira vez. Não veio mais nada. A minha mente ficou branca, como se alguém tivesse dado um pause. Mas eu percebi que existia alguém dentro do meu quarto. Existia uma presença muito forte e intensa naquele quarto. Quando eu ergui os meus olhos e o meu corpo, lá estava ele. Escute, a primeira visão dos pés. Sobre os seus pés, uma cicatriz em cada tornozelo. Uma veste resplandecente com um cordão de ouro que dizia do lado esquerdo. Meu avô dizia para mim na minha infância: para você viver, não lute por alguém que seja maior do que você, se renda. Eu me levantei da cama e me ajoelhei e perguntei: quem é o Senhor? Aquela voz suave dizia: eu sou Cristo, o Filho de Deus. Eu morri por ti na cruz do Calvário. Eu vim aqui falar sobre o meu amor por você. E eu dizia: por que o Senhor demorou tanto? Eu sempre quis conhecê-lo. Ele dizia: eu não demorei, filho. Quando me buscastes no meu livro, eu vim me revelar a você. Eu entendi que a partir daquele momento, somente esse livro poderia me conduzir para a verdade absoluta. E eu gritava, eu sempre quis conhecê-lo. Eu dizia: Messias. Eu dizia: meu Messias, eu sempre, toda a minha vida, eu quis saber quem é o Senhor. Ele pôde olhar para mim mais uma vez e dizer para mim: até breve. Eu saí do meu quarto desesperado, procurando a minha mãe, porque ela tinha sido a culpada de deixar aquele livro no meu quarto. A minha mãe estava em lágrimas na cozinha, porque ela ouvia que lá no meu quarto havia havido um val de Jaboque, como ela havia encontrado Jesus. Nós nos abraçávamos e orávamos, não mais ajoelhados em direção à Meca, agora com as mãos erguidas, dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é grande. Sabe o que me encanta no cristianismo? Jesus deixou uma multidão para socorrer uma mulher. Jesus foi lá no meu país, escolheu a minha família. Faltava encarar o meu pai. Meu pai chega depois de algumas horas, olha para aquela casa, aquele ambiente diferente, pergunta: o que aconteceu aqui? Eu assumo a responsabilidade: não, pai, não aconteceu nada, mas meu filho, o seu rosto está vermelho, é porque eu dormi até tarde hoje. Mas você não tem um hábito de dormir, ainda mais dia de domingo, você acorda e vai correr e vai caminhar. Mas hoje não, pai, hoje foi diferente. Mas quando eu acordei na segunda-feira, meu coração não parava de pulsar e lembrar da cena. Eu disse para minha mãe: mãe, cadê o livro? Eu não quero ir na aula hoje, eu quero ficar apenas lendo aquele livro. Meu pai já tinha ido trabalhar, minha mãe me deu aquele livro e eu comecei de manhã toda
a tarde toda. Quando eu sabia que o meu pai estava chegando, eu guardei aquele livro, dei para minha mãe falou assim: você não comeu hoje, não deu sede? Eu falei assim: eu não tenho fome e sede quando eu estou lendo esse livro. Pensa, irmãos, 19 anos lendo o Alcorão, e nunca tinha tido a experiência de ouvir a voz de Deus, porque de fato eu nunca ouviria. E agora aquele livro pela primeira vez lendo, e aquele livro é aberto em minha mente, o coração dispara de amor, e o criador desse livro, o autor, fala com a gente. Meu pai chega, quando meu pai chega eu não consigo guardar a emoção. Eu digo: pai, oi filho, eu preciso falar com o Senhor. Pode falar, filho. Ontem eu pude conhecer a Jesus Cristo pela palavra de Deus. Meu pai deu 2 passos para trás, e a partir daquele momento nunca mais eu viria o meu pai na vida. Expulso de casa, e ele dizia para mim: a partir de hoje você está deserdado, você não faz mais parte dessa família. A partir de hoje não diga para ninguém de quem você é filho, você vai ser tratado agora como um cachorro sem dono, porque você usurpou a história da nossa família. Bateu o portão atrás de mim. Quando ele bateu o portão atrás de mim, a dor da perca familiar. Mas no mesmo instante, aquela voz que eu havia ouvido no dia anterior, dizia para mim: o homem pode ter tirado o teu nome do testamento, o homem pode ter tirado você da sua própria casa, mas deixa eu te dizer algo: o seu nome nunca será apagado do livro da vida. E a morada que eu tenho preparado para você é eterna. Aquilo foi como um refrigério, uma vitamina. Escute, quando eu olho para o lado direito, sabe quem estava lá me esperando? A dona Almerinda. Oi, Khaled. E eu chorando: oi, dona Almerinda, desculpa. Não, eu já sei o que aconteceu. Eu já falei com o pastor Natal, vamos lá para a igreja. O que é? Não, lá tem um quarto para você. Foram 6 anos morando na igreja, mas eram meus melhores momentos. Eu sentava lá no último banco, como aquelas irmãs de vermelho estão lá atrás. Eu era o zelador da igreja. Eu lavava a igreja, limpava, em gratidão por aquilo que a igreja tinha feito por mim, me receber, sem saber quem eu era. E eu olhava para esse púlpito e dizia assim, e eu queria deixar essa palavra para vocês: eu quero ser como eles um dia. Vocês estão inspirando muitos jovens. Aqueles jovens que estão na nave da igreja olham para vocês e dizem: eu quero ser como vocês um dia. Eu olhava para esses homens que estavam sentados ao púlpito: eu quero ser como aqueles homens. Eu achava bonito a questão do terno, o cabelo penteado, a fisionomia bem bonita, mas principalmente a alegria no coração, que formoseia o rosto das pessoas. Escute, para nós encaminharmos para o final, vocês entenderem, foram 9 anos, 11 meses e 22 dias longe da minha casa. Aquelas palavras duras que meu pai dizia, apesar do conforto do Espírito Santo, ainda estavam vivas dentro de mim. Eu me recordo que eu fiz e faço trabalhos com muçulmanos em Foz do Iguaçu, é o MEAB, Movimento Evangélico Árabe Brasileiro, que é uma base missionária que capacita missionários com chamadas para trabalhar com o mundo muçulmano, tanto no Brasil como fora. É uma escola que acontece em janeiro e em julho. Julho estou indo para lá, ficar algumas semanas. São 10 dias de aula teórica e 7 dias de campo no mundo muçulmano, na Vila A, ali em Foz do Iguaçu. Numa dessas feitas, uma pessoa viu que eu era um árabe e estava com uma Bíblia na mão. Resumindo a história, 8 muçulmanos me cercaram, me levaram ao chão, dizendo: negue a esse homem e nós pouparemos a sua vida. E eu dizia a eles: como posso eu negar esse amor que irradia todos os meus dias e negar essa palavra? Mas nem todas as feridas que eles causaram dentro do meu corpo, que até hoje carrego cicatrizes no meu corpo, foram tão dolorosas quanto as palavras do meu pai. As cicatrizes fecharam. Deus me deu saúde para superar os momentos de 3 dias internado dentro de uma UTI por causa das feridas e do espancamento.
mas as palavras do meu pai estavam vivas dentro de mim. Mas Deus tinha uma promessa. Uma vez, um pastor foi pregar, Ben-Hur Lopes, foi pregar na cidade de Uberlândia, um grande congresso, juntamente com o pastor Nerildo Cioli, que esteve aqui com vocês ontem. Ele pregava sobre o carcereiro, e uma palavra que ele disse naquela noite de congresso ficou no meu coração, quando o carcereiro perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Eu tinha essa promessa. 9 anos, 11 meses e 27 dias depois, meu telefone toca. Eu morava em Catalão, formado, trabalhando dentro de uma grande mineradora na Vale. Minha mãe do outro lado da linha. Falei: mãe, o que aconteceu? Seu pai quer que você venha aqui, que ele precisa conversar com todo mundo. Ele descobriu que eu que te dei a Bíblia. Descobriu que eu evangelizei a sua irmã. E eu não sei o que ele vai fazer com a gente hoje, mas ele precisa de você aqui. Eu saí de Catalão com meu coração acelerado e fui para a cidade de Uberlândia. Cheguei em Uberlândia, 9 anos, 11 meses e 28 dias sem um abraço da minha mãe, sem um abraço da minha irmã, mas podendo revê-las novamente. Saí de casa, minha irmã era uma adolescente, agora é uma mulher já formada, trabalhando. Minha mãe tinha envelhecido, mas permanecia jovial. Sentamos na mesa e daqui um pouco, meu pai no quarto, está mexendo em algumas coisas, meu coração treme de medo. Meu pai sai do quarto, caminha à mesa, minha cabeça baixa, ele se assenta à mesa, cumprimenta-nos e diz assim: eu preciso te fazer algumas perguntas, Khaled. Eu estou aqui, pai, estou aqui, senhor Ali, pode perguntar. Doido para chamá-lo de pai, mas não podia. Ele disse assim para mim: quem é esse Deus? Quem te ensina a amar aquele que te odeia? Quem é esse Deus que te ensina a respeitar aquele que não quer te ver mais? Quem é esse Deus que te ensina a falar bem daquele que só fala mal de você? Naquele momento eu entendi aquele versículo bíblico que quando nós não soubéssemos o que falar diante das autoridades, Ele se encarregaria de falar por nós. Eu arrastei a cadeira para trás, num impulso, e disse: esse é o Deus, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. Quando eu disse aquilo, eu parei para pensar, mas o que eu disse para o meu pai, agora eu afrontei o meu pai. Meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para mim e eu não acreditei. Ele disse para mim: o que me é necessário então fazer, para que a partir de hoje seja o mesmo Deus da minha vida, o seu Deus? 9 anos, 11 meses e 28 dias. Escute algo. Eu falei: como é que é, pai? Eu quero me tornar cristão também. Vamos ajoelhar aqui, pai, ao lado da mesa. Nós nos ajoelhamos, eu conduzi o meu pai na oração. Deixa eu dizer algo a vocês e aqui eu encerro. Vocês estão tendo uma oportunidade nessas madrugadas de ter um encontro com Deus. E muitos de vocês vieram aqui representando alguém da vossa família, ou representando a você mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta: o que é impossível para Deus? Você olhar para o meu pai, um homem de 74 anos, que durante 70 anos foi muçulmano, e dizer que o meu pai há 4 anos, se você conversar com o meu pai hoje, você não acredita que aquele homem foi muçulmano. Você fala: não, esse homem é crente desde criança. Dócil, amoroso, domínio próprio, longânimo. Meu pai não levanta a voz. E ontem eu mostrei um áudio da minha mãe falando em árabe, em português, para o pastor Elidiano e para sua esposa. No final a minha mãe dizia assim: filho, isso para mim é a maior riqueza que tem. Aqui está tudo bem, na paz do Senhor Jesus Cristo. Minha mãe ficou 8 anos, e eu digo isso para as mulheres que aqui estão, sem ter o meu pai, porque o meu pai descobriu com 2 anos depois que eu saí de casa, que foi minha mãe que me deu a Bíblia.
dormia na sala e ela no quarto. Quando eu soube disso, no outro dia, como um bom filho, eu fui numa loja de eletrodoméstico, comprei o melhor colchão e mandei para casa. Porque eu sabia que quando Cristo entra em um lar, quando Deus nos encontra, Ele muda tudo na nossa vida. Eu voltei para Catalão na segunda, porque eu tinha que voltar a trabalhar. Minha mãe me liga na terça: filho! Oi, mãe. Que alegria. As noites de sono dessas últimas 3 noites têm sido as melhores noites da minha vida. Não por causa do colchão, mas quando eu acordo ao meu lado, um marido abre os olhos para mim e diz: a paz do Senhor Jesus, minha esposa. Eu te pergunto, o que Deus nesse vale de Jaboque não pode mudar na sua vida como fez na minha? O que é impossível para que Deus mude e restaure algumas coisas na sua vida? Fique de pé no seu lugar. Escute, eu acordei 4 da manhã, eu coloquei o despertador para 4:30, mas às 4 da manhã eu acordei. E eu falava assim: Deus, aquela multidão está lá me esperando para me pregar. Foi feito jejum, consagração. Eu tenho uma palavra, o que eu prego? O Senhor fala assim para mim: fale para eles daquilo que eu fiz na sua vida. Existem muitos casos como os seus, que eu vou mudar a história deles a partir desse evento. Você que entendeu essa palavra, eu passei tem 2 minutos, eu quero terminar em 3, com uma oração. Você que compreendeu o que Deus pode fazer, o que Ele quer começar a fazer, o que Ele quer dar continuidade a fazer. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui à frente, eu quero abençoar a sua vida. Escute isso. A minha tia Dâmia, ela mora no Líbano. Enquanto você vem, eu finalizo. Ela entrou no meu Instagram e viu as fotos que tem no meu Instagram de igrejas como eu estou hoje. Ela ligou para minha mãe: Elisar, o que o Khaled está fazendo na igreja? Minha mãe falou: meu filho é cristão. Ela desligou o telefone na cara da minha mãe. Minha mãe me ligou: filho, falei: mãe, vamos orar e jejuar 21 dias, a senhora só ora, não deixa de comer, eu deixo de comer. 21 dias em jejum, água apenas, perdi 6 quilos, apenas água, mas tinha um propósito. Terminei o jejum, durante 21 dias Deus não me falou nada. No 23º dia, minha mãe me liga: oi, Khaled, com aquela voz doce, assim: ué, aconteceu alguma coisa? Sua tia me ligou lá do Líbano e disse: Elisar, me explica um sonho que eu tive. Qual foi? Eu estava aqui no Líbano, eu, o Mohamed e as 2 meninas, calor terrível. A gente bebia a água da casa, a água estava quente, a gente saía para fora, estava mais quente lá fora do que lá dentro. Quando a gente olha para cima, um homem descendo com um cântaro na mão, ele chegava para a gente e falava para a gente: marhaba, badshrab mai, ou seja, oi, vocês querem beber água? Era o Khaled, o rosto era do Khaled. E a gente dizia: não, nos dê água. Ele dava essa água e a água era fria, a gente bebia, matava a sede e a gente pedia mais água. A gente bebia daquela água, daquele odre e daquele jarro e pedia mais água. Que água é essa que está dentro desse cântaro? Minha mãe diz: deixa meu filho ir para o Líbano para mostrar para vocês que água é essa. Mas não era para mim, era para eles vir. Minha irmã casa dia 16 de dezembro de 2018. Manda um convite para todo mundo. A minha tia liga para minha mãe e fala assim: eu estou indo para o Brasil para ir no casamento, mas eu quero saber que água que é aquela dentro do cântaro. Dia 15 de dezembro, minha tia chega em Uberlândia, onde meus pais moram. Eu vou buscar minha tia no aeroporto. Eu estou no aeroporto, quando vem minha tia, meu tio e minhas primas, 22 anos sem vê-los. Aquele abraço fraternal. A gente entra no carro, quando eu ponho a chave na ignição, eu vou dar partida, pastora Marildo. A minha tia lança a mão na minha mão: não ligue esse carro. Eu assustei.
Não saia daqui até que você nos diga que água que é aquela. Eles pisaram em solo brasileiro com pés muçulmanos, mas voltaram para o Líbano com passos cristãos. O que é impossível para Deus? Senhor, feche seus olhos. Nós estamos aqui, Senhor, numa demanda. Existe uma demanda de pessoas aqui que vivem semelhante coisas como a minha. Existe uma demanda de pessoas que vivem uma demanda muito piores do que a minha. Existe uma multidão que aguarda um socorro, que decidiram vir ao Val de Jaboque porque precisam te encontrar e sabe que o Senhor está aqui. Mude-nos. Olha para o nosso lar, para a nossa família. Olha para a nossa parentela, para nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. Nem que seja uma migalha, Senhor. Ele está aqui, meu irmão. A presença do Espírito Santo é nítida nessa manhã. Ele está aqui, Senhor. Creia, meu irmão, Ele está aqui mudando a sorte, o contexto.